Já que quaresma é tempo de conversão, hoje no sábado mariano nós vamos falar da conversão de um maçom. Essa história vai gerar um impacto muito benéfico em nossas vidas, mas também tem uma advertência para todos nós, que às vezes não entendemos muito bem como que funciona a questão da devoção mariana, tá bom? Eu me chamo Anderson Reis, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não o conhecia, eu não vou pedir para você se inscrever agora. Veja o conteúdo, se você achou útil para a sua vida, se inscreva, que a minha finalidade é edificar a sua vida com a palavra de Deus e com a palavra da igreja, tá? Bom, Santa Gema Galgani, conhecidas por muitos aqui no Brasil, foi uma santa de uma união extrema com nosso Senhor Jesus Cristo, um amor imenso por Nossa Senhora e que desfrutou de ver a conversão de inúmeras almas por causa da sua vida de expiação. Era uma alma vítima, sétima morada, colada no coração de Jesus, e que os interesses dela eram os interesses de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando você vê na vida dos santos, todos eles têm uma paixão, os pecadores, né? Sou muito devoto de Santa Teresinha do Menino Jesus. Você vê isso daí na vida de todos esses santos. E aqui vai narrar que um dia, ela em êxtase, ela pedia a nosso Senhor Jesus Cristo a conversão de um pecador obstinado, um maçom de alta classe, coração duro, fechado, pedroso. Mas Jesus não quer atendê-la. E o que Jesus disse para Santa Gema Galgani sobre o coração desse homem? Ele falou assim: abusou muito das graças. Então, primeira coisa, você abusa das graças. O Senhor vem convidando. Ele disse para uma Santa Mira de Jesus crucificado, que antes de uma pessoa morrer, ele convida ela pelo menos umas 1000 vezes. Então a graça vem e o homem rejeita. A graça vem e o homem rejeita. Acontece que ele vai ficando com o coração endurecido no mal. E aí o que Jesus disse? Uma coisa terrível de se escutar: abandonei-o a si mesmo. Santa Gema não desanima. Ela torna a insistir, mas inutilmente. Bom, ela poderia ter escutado a palavra do bom mestre e ter falado: bom Senhor, já que o Senhor disse isso, quem sou eu para ir contra a sua vontade? Mas a Santa Gema conhece os segredos do coração misericordioso de Jesus. Conhece. O próprio Jesus diz na parábola de Lucas capítulo 18, versículo 8, quando ele vai falar do juiz iníquo e da mulher viúva, daquela mulher que fica insistindo, e aí ele mesmo vai trazer como resultado: quanto mais Deus não atenderá os seus filhos que ficam dia e noite rogando em sua presença. E Santa Gema Galgani era inteiramente desinteressada de si. A única coisa era a glória de Deus, né? São Cirilo tem um santo que diz que a glória de Deus é o homem em plenitude. Esse homem não estava na glória de Deus, não estava na plenitude, estava no pecado, indo para o inferno, e ela insistiu. Só que tem um elemento importante aqui na vida de Santa Gema Galgani, e ela conhecia esse elemento e ela chegou por ele. No fim, vista a decidida opção de Jesus, a santa exclama magoada: está bem, Jesus, compreendi. Falarei com tua mãe e quero ver se tu tens coragem de dizer não à tua mãe. Ah, meus queridos, eu vou falar uma coisa para você. Isso daqui deixa o meu coração totalmente enternecido. Eu até queria deixar para vocês aqui um vídeo que eu fiz chamado A Mãe do Padre Herman. Ali é uma das histórias que causa mais júbilo no meu coração católico, o poder da intercessão da Santíssima Virgem Maria. E quando ela diz isso, a santa fala com Nossa Senhora, e basta um sorriso da mãe ao filho para que a graça seja concedida. Naquele mesmo dia, o pecador foi confessar-se. E aí vai dizer aqui no livro que tinha razão São Bernardo de exclamar: Maria é toda a razão da minha esperança. Não nos cansemos de invocar Nossa Senhora sempre com muita confiança, dizendo-lhe como Santo Efrem: salve a esperança da alma, segura a salvação dos cristãos, salve o auxílio dos pecadores e salve o baluarte dos fiéis, refúgio do mundo. Essa história que está num livro meu que tem mais de 100 histórias como essas aqui sobre Nossa Senhora quando Maria passa na frente. Estamos na 6ª edição já, o link vai estar aqui embaixo. O que eu gostaria de comentar com você? A gente está em quaresma, tempo de conversão. Então, primeiramente, esse trabalho da conversão, que é trazer uma pessoa que está no lodo, numa vida de pecado, numa vida estragada,
é uma graça muito grande. Nós temos que rezar, por isso que tem missionários que vão pelo mundo, deixam pátria, vida, família, são mártires, o homem entra no seminário, um desejo de grande conversão para com os pecadores. Eu não sei se você conhece a minha história, minha vida é uma história pregressa de muitos problemas com o pecado. Depois de 15 anos de oração da minha mãe, Nosso Senhor me chamou a uma vida nova com Ele. Então, vamos lá, ao processo de conversão. Há uma graça espetacular e nisso aqui nós vemos o papel fundamental de Nossa Senhora. Porque São Bernardo de Claraval chega a nos dizer com uma confiança ilimitada na Santíssima Virgem Maria que nenhuma graça vem a nós sem ser pelas mãos de Nossa Senhora. Ela é o aqueduto, né? Então quer dizer, Jesus, nós oramos ao Pai em nome de Jesus por intercessão da Virgem Maria. E quando nós podemos muito bem ver no Evangelho de São João, capítulo 2, a transformação da água em vinho, Nosso Senhor diz, ainda não tinha chegado a hora dele, ainda não chegou a minha hora. Mas você vê, né, o pedido da Virgem Maria, como ela tem força, violência ao coração de Jesus. E aqui diz que foi somente um sorriso. Ótimo, a pessoa se converteu. E agora? Como que tem que ser a vida dela? Tem que ser uma vida nova em Cristo, lutar contra o pecado, praticar as virtudes, ter vida de oração e frequentar os sacramentos. Mas hoje, e não só hoje, eu creio que há tempos, vem acontecendo um fenômeno que a gente percebe, não se prega mais a conversão hoje em dia, mudança de vida, né? Falar o que é um pecado de fato. Se prega uma inclusão que não tem problema como que você está. Você pode vir na igreja, porque no final de tudo Deus é misericordioso, né? Você pode em todas as missas de sétimo dia, não se fala sobre o purgatório, né? Todo mundo já foi para o céu, ninguém mais se condena, as consciências estão laxas, as pessoas estão indo pelo caminho da porta larga, não tem mais problema, aquela doutrina protestantizada de Lutero entrou na igreja, que todo mundo que morre vai ser salvo, e aí a gente vê isso até naqueles que são devotos da Santíssima Virgem Maria, que têm a devoção a Nossa Senhora, mas não procuram emendar a sua vida, e isso é uma coisa muito errada, e a gente vai usar da palavra de alguns santos da nossa Igreja Católica. Eu quero começar falando do nosso grande Papa São Pio X, que nos adverte dizendo assim, ó, cada um deve se persuadir que se a devoção que se professa à Virgem Maria não o afasta do pecado, ou não lhe inspira propósito de emenda de costumes, é uma devoção artificiosa e falsa, sendo privada do seu natural resultado. Então, quer dizer, eu rezo o terço, uso camiseta de Nossa Senhora, tenho imagem e coloco flores para ela. Continuo odiando, roubo na empresa que trabalho, minto, falto dominicalmente na Santa Missa e não tenho nem a consciência que eu preciso confessar-me, cometo roubo, mentira, traições, tantos pecados errôneos, está tranquilo. É o meu amor a Nossa Senhora. Tem uma história de um devoto de Nossa Senhora, quem conta ele é Santo Afonso Maria de Ligório, que ele ia visitar uma imagem de Nossa Senhora das Dores. E aí um dia ele foi na imagem de Nossa Senhora das Dores numa noite e tinha uma espada a mais no coração dela. E ele observou aquilo e falou, nossa, tem uma espada a mais no coração de Nossa Senhora. E ele escutou da imagem, no seu interior, Nossa Senhora dizendo, esta espada a mais que está no meu coração foi esse pecado mortal que você colocou. Então, no sentido assim, Nosso Senhor vai dizer, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu posso aplicar a Nossa Senhora. Se eu amo a Nossa Senhora, eu guardo os mandamentos de Jesus para não colocar uma espada no seu imaculado coração. Porque São João Eudes dizia que o coração de Maria e de Jesus são um só. Quando eu peco mortalmente, eu transpasso o coração do filho, mas eu também transpasso o coração da mãe. E aqui a gente não está falando de pessoas que estão lutando, que têm fraqueza e que buscam a misericórdia. Isso daí é a coisa mais linda do mundo, né? A gente tem um livro aqui na editora, eu fui pregar esses dias no encontro para jovens, eu usei ele, chamado O Triunfo da Misericórdia. É um livro que destrói o escrúpulo, as pessoas desesperadas
Porque nosso Senhor sabe das nossas fraquezas, da vida que tivemos, e como que Ele ama ver uma pessoa que peca, mas humildemente sente aquela dor e vai no confessionário contrito, com aquele propósito de mudança de vida mesmo, sabe, gente? Mas tem muitas pessoas que estão adormecidas numa devoção, que é o que o Papa São Pio X vai dizer aqui, ó, artificiosa, não é genuína, não é verdadeira, né? Eu enrolo o terço na minha mão, mas enrolo a minha vida na serpente do pecado, né? Por exemplo, eu lembro de uma situação que a gente estava num retiro, e aí foram umas meninas e que se trocaram dentro do ônibus. Elas estavam de calça leg toda apertada, aquela coisa aqui bem impura, e aí colocaram uma saia para entrar no retiro, para ficar bem no retiro, e quando saíram no retiro novamente, né, mudaram. Ou seja, não é uma conversão genuína, é artificial. Sai rápido, não tem consistência, não tem força, não é uma coisa de amor profundo, né? A gente pode dizer, parafraseando as palavras de Jesus, que falou do profeta Isaías: este povo me busca com os lábios enquanto o coração está longe de mim. Ave Maria cheia de graça, mas eu não quero a graça de Deus. Só louvo a Senhora, mas a minha vida está na desgraça, no pecado, sem graça nenhuma. Rogai por nós pecadores, mas roga por mim pecador para que eu continue pecando, mãe, mas eu sei como a Senhora é misericórdia, no último momento da minha vida a Senhora vai me salvar. Não é roga por nós pecadores para que eu quero me emendar dos meus costumes, eu não abandono a ocasião de pecado, eu não crio vigilância, eu não rezo, é uma coisa assim muito esquisita. Gente, e por que eu estou falando desse jeito aqui? Porque nós estamos na quaresma, é tempo de conversão, eu estou direcionando o início desses vídeos para isto, esse conteúdo para isto. E nós precisamos de entender que a devoção à Virgem Santíssima implica na imitação das suas virtudes. Quem diz isso daí é o grande Padre Pio. Se somos devotos de Maria, então devemos imitá-la no proceder de Nossa Senhora. Por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela recebia luzes para a compreensão do Evangelho, né? Então, onde que ela aprendeu a amar Nossa Senhora? No Evangelho. Então, quando eu pego aquela Lucas, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, perturbou-se ela com essas palavras, eu fico mergulhando naquilo e tentando cada vez mais compreender à luz de um esforço, mas muito mais da graça de Deus, e pensar assim: nossa, meu Deus do céu, a medida do amor é a medida da imitação, né? Se Paulo dizia: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, você acha que Nossa Senhora não vai falar: meus filhos devotos, sede meus imitadores, porque isso glorifica o coração do meu filho Jesus? É isso que precisa, né? Então, veja bem, ó, cada um deve se persuadir que se a devoção que professa a Virgem Maria não afasta do pecado, né? Eu sou devoto de Nossa Senhora, eu vou pedir na Santíssima Mãe de Deus: amanhã eu não quero mais pecar. Em Fátima, Jacinta disse: não ofendam mais a Nosso Senhor, que está muito ofendido. Na época de Fátima, viveu uma beata muito querida, a Beata Alexandrina Maria da Costa. Quando você vai no túmulo dela, está escrito assim: não pequem mais. Eu fiz uma live aqui no canal falando sobre Santa Bernadette. A terceira palavra, acho que é a terceira palavra que ela escuta de Nossa Senhora: orai pelos pecadores, porque os pecadores ofendem a Deus, eles perdem a graça, eles correm um risco enorme de ir para o inferno, deixam de viver uma vida feliz, abundante de Deus, né? Que se você pegar protestante, a abundância é só dinheiro. Aí eu odeio essa teologia da prosperidade, negócio maligno, diabólico, podre. Não, vida e vida e abundância, é a vida de Deus em nós. Essa vida é abundância da graça, que pode ser tanto para uma pessoa abastada financeiramente ou para uma pessoa pobre numa choupana, mas o interior dela é pleno de alegria. O pecado não é pleno de alegria. Nossa Senhora roga pela nossa conversão, mas ela quer muito a nossa santificação. Esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses 4:3. É o que ela viveu, é o que ela quer que nós vivamos na nossa vida, né? Quem é o verdadeiro devoto de Maria? Perguntava São Leonardo de Porto Maurício. E ele mesmo responde: quem é inimigo do pecado. Ele olha para o pecado e fala assim: eu te odeio para o pecado, não para o pecador.
Eu odeio a mentira, eu odeio o adultério, eu odeio o roubo, eu odeio a calúnia, eu odeio a soberba e tal. Não, isso daqui me tenta, eu vejo que tem resquícios dentro de mim, eu te odeio, por isso eu estou em guerra contigo até o último final da minha vida. São Francisco de Sales dizia que se ele visse que tinha uma fibra dentro do coração dele que o afastasse de Deus, ele arrancaria. Essa radicalidade que nós temos que ter. Perdão, gente, eu não estou muito bem, né? E uma bela pregação ao povo. Eis como São José Cafasso explica este ponto. Acima de tudo, eu vos recomendo para não desgostar a Nossa Senhora, porque existe uma coisa só que a desgosta: o pecado. O pecado desgosta a Nossa Senhora. Um verdadeiro filho, uma verdadeira filha, se sabe que qualquer coisa que faz ou que dá desgosto à sua mãe, não a pratica e começa a dizer: eu sei que isto não é visto com bons olhos para minha mãe, sei que a ofendi, sei que a desgostei, por isso não quero fazê-la, não quero que se diga que dei desgosto à minha mãe. Assim desejo, minha cara gente, que cada um faça na vez em que se encontrar em perigo de cometer um pecado e a fazer qualquer coisa que não vai bem, digamos: eu sei que isso desgosta a Nossa Senhora, sei que ela não vê com bons olhos esta coisa, sei que a desgosta, que a ofende, logo não a quero praticar e não a farei nem pelo ouro do mundo inteiro. Não, Maria, não quero dar desgosto, não quero que tenhais da minha parte este desprazer. Isso daqui quem está dizendo é mais um santo da nossa igreja, São José Cafasso. Agora veja bem, esse esforço que a gente está propondo aqui nesse caminho de Quaresma, esse jejum que a gente está falando, né? Hoje é sábado, dia de Nossa Senhora, amanhã a gente vai trabalhar sobre o Evangelho da Tentação, mas eu vou continuar vendo nessas outras coisas, dessas outras mortificações, né? Utilizando o sermão de São Francisco de Sales. Se nós não trilharmos este caminho, é impossível que nós não caiamos no pecado. Ou seja, nós temos que obedecer o Evangelho. Para chegar no fim último, que é a santidade, eu tenho que trilhar os meios. E aí, eu quero utilizar hoje aqui o Tratado da Verdadeira Devoção. Nossa, meu Deus do céu, como eu amo este livro aqui, né? São Luís Maria de Montfort. Ele vai falar sobre os falsos devotos e os verdadeiros devotos de Nossa Senhora. E ele vai falar um pouquinho aqui sobre os devotos exteriores. E ele vai dizer: os devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem Maria em práticas exteriores que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem. E por não ter espírito interior, que recitarão às pressas uma sequência de terços, ouvirão-se a atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida, sem violentar as suas paixões e sem imitar as virtudes dessa Santíssima Virgem. Gente, isso daqui não tem absolutamente nada a ver com a devoção à Nossa Senhora. Camiseta, corrente, poxa, eu lembro num dia, eu falo: nossa, meu Deus do céu, né? Eu fui num local e os jovens estavam fazendo a consagração à Nossa Senhora. E aí, depois que terminou a consagração, um começou a conversar com o outro: quantas correntes você tem? Ele falou: mostra essa corrente aqui pra mim. Aí o outro mostrava na cintura, o outro mostrava que estava no tornozelo, outro tal. E eu fiquei olhando aquilo e falei assim: nossa, meu Deus do céu, será que eles leram o tratado para fazer a consagração? Requer tanto espírito de humildade. Ali você via uma fogueira de vaidade, uma ação totalmente contrária àquilo que Nossa Senhora pede. Você fala assim: meu Deus do céu, será que estão entendendo a coisa? Parece que estão com o espírito em trevas, não compreende nada. Ficar mostrando para o outro a questão de onde tem corrente assim, assim, assim. Não, eu quero parecer com Nossa Senhora. Eu quero poder amar a Deus. Eu quero poder ter a humildade dela, a obediência dela, a castidade dela, o sacrifício dela, o amor dela, a oração dela, a prontidão dela, a obediência dela. Nossa, tem tantas virtudes para imitar em Nossa Senhora, eu vou ficar disputando corrente com o outro. Meu Santo Afonso dizia: as virtudes de Nossa Senhora são mais numerosas do que as estrelas do céu. Meu Deus do céu.
E aí o interessante é que ele vai falar, a pessoa vai aqui, ó, gente. Isso daqui é muito sério, ó. Olha lá, ó. Eu não tenho experiência interior, não é uma coisa que vem de dentro. Então veja bem, ó. Recito às pressas uma sequência de terços. Ave Maria cheia de graça, reza. Rezou. Ouvirão sem atenção uma infinidade de missas. Vai na missa, escuta a missa, 50 anos rezando o terço, 50 anos indo na missa, escutando. Vai nas procissão sem devoção nenhuma e vai fazer parte das confrarias. Resultado, sem emendar de vida. Nossa, você começou a seguir Nossa Senhora 40 anos atrás, você continua sendo uma pessoa magoada, ressentida, orgulhosa, irascível, mentirosa, sei lá. Mas o que é isso daí? A gente não falou na questão do jejum, de que a árvore é conhecida pelo fruto? Tem uma história que eu amo, que é do filme do Beato Danz Scotto, que é o Defensor da Imaculada Conceição. Não sei se você já assistiu esse filme. Se você já assistiu, até comente aqui, porque é lindíssimo esse filme. E tem uma hora que Danz Scotto, que ele era um frade franciscano, estava tendo um desentendimento na época se Nossa Senhora era imaculada ou não. E aí os cardeais foram até essa faculdade para ver os dois que propuseram uma disputa falar se uma era imaculada ou outra não. E quando o Danz Scotto começa a falar, ele fala rapidamente, e o dominicano, que infelizmente, né, não seguiu o espírito do seu pai São Domingos, meio orgulhoso, olha para o franciscano e fala, só isso daí que você tem para falar e tal. E ele falou que na regra franciscana não era permitido, né, ele alongar muito no discurso para não ser dominado pela vaidade e tal. Aí ele fala, mas se o meu superior permitir, aí o superior permite, porque estava vendo que ele estava lutando pela verdade, ele tinha amor a Nossa Senhora. Aí ele vai aonde? Se preparar para a segunda parte do debate. Para a capela, diante do filho dela, vem me dar luz, Jesus. Aí, quando ele está lá na capela rezando, tinha uma freira conversando com uma jovem. Ela aponta para Danz Scotto e fala, esse daqui é o homem mais devoto de Nossa Senhora que nós temos aqui na universidade. E a menina pergunta, como você sabe disso? Ela responde, é pela maneira com que ele se comporta. A maneira com que Danz Scotto se comportava retratava quem ele amava. Aquele era um devoto genuíno. Aquele entendeu o que o Padre Pio dizia. Se somos devotos de Maria, então devemos imitá-la. Olha o que São Francisco de Assis dizia. Ele era franciscano. Quando fores pregar o Evangelho, se necessário, use as palavras. A vida dele era um sermão de amor a Nossa Senhora. Será que nessa quaresma, onde nós precisamos muito de Nossa Senhora para conversão, para a vida da graça, nós não temos que fazer um exame de consciência e falar assim, meu Deus, será que eu tenho dado frutos de um verdadeiro devoto de Nossa Senhora? E ele vai falar aqui, ó, sem emendar de vida, isso é muito forte, né? Sem violentar suas paixões. E tudo, essas coisas anteriores que eu falei aqui, é tudo sobre o jejum para quê? Violentar as paixões. Para que o meu espírito domine a minha carne. Não que eu seja escravo da minha carne. Dessas tendências malignas que me afastam do coração de Deus, né? Sem imitar as virtudes que eu já falei, amo apenas o que é de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Ele vai dizer aqui, ó, se suas práticas não lhe trazem um prazer sensível, acham que não há nada mais a que fazer, ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente. Gente, essa dessensibilização da vida de oração é uma coisa urgente. Rezar não é para sentir gozo, não é para sentir prazer, não é para... Não. Rezar também é combate, é ardoroso, é árido. E aí ele vai dizer aqui, São Luís, o mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores. E não há gente que mais critica as pessoas de oração e que se dedicam à devoção interior, sem desprezar o exterior, de modéstia,
que acompanha sempre a verdadeira devoção. Não é a gente que mais critique, né, as pessoas da oração. Então eles e as outras pessoas sempre são críticos. Ah lá, parece uma beatinha, um beatinho, fica lá na igreja, recolhidinho, rezando, olhinhos baixos, olha que idiotinha, véuzinho e tal. Eu sei que tem um monte de gente vai de véu na igreja, mulher vaidosa. Acho que 20 anos deu pra me aprender um pouco. Cara, mas entenda o miolo do negócio. Ele olha para as pessoas assim, sempre despreza. Ai, que coisa de idiota, Carolinha. Ai, fica rezando lá, de joelhinhos, fazendo ação de graça na Santa Missa, sozinho, no final da igreja. Parece um idiota. Entra lá e fica olhando para a imagem, para a estátua de Nossa Senhora, parecendo que quer ser um místico de sétima morada. Ai, tal. Não deixa a pessoa nem rezar na igreja, porque não tem como a pessoa ajoelhar diante de uma imagem para rezar e ficar oculta. Mas a pessoa não vai rezar porque ela não quer chamar atenção? Ora as bolas misericórdias, né? E aí a gente precisa, nessa quaresma, olhar para essa devoção à Nossa Senhora. Queridos, eu vou falar uma coisa para vocês de todo o meu coração. Um dos melhores livros sobre Nossa Senhora que eu já li na minha vida é esse daqui, ó. Pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estou fazendo uma bateria de vídeos, né? Hoje eu fiz vários. Aqui. Eu estava meditando esse livro aqui. Santo Deus, que coisa mais maravilhosa. A vida interior da Santíssima Virgem Maria. Se você quiser ter mais contato com Nossa Senhora, né? Eu usei a primeira história de Santa Gema, o meu, que eu tenho, né? Quando Maria passa na frente. A gente tem um tratado aqui. Eu vou deixar links, né, de outros livros. Mas isso daqui... Você vai aprender o interior de Nossa Senhora. É muita coisa linda aqui, tá bom? Bom, gente, estamos aqui caminhando. Espero que você esteja gostando desse nosso esforço aqui para poder fazer com que você busque a vida de santidade e que nessa quaresma você tenha frutos de conversão, mudança de vida e ó, decole junto ao coração de Jesus por meio do Imaculado Coração de Maria. Tomorrow. God bless you.